Já chegaste na condição de poderes dizer que Deus é absolutamente suficiente para ti e que nada mais importa conquanto tenhas a presença de Deus em tua vida, nada mais importa. Esse é o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para partilhar com os irmãos nesta manhã. Até que nada mais importe. Chegar a essa condição de até que nada mais importe, senão Deus. Ele é tudo, Ele é suficiente. A mensagem estará baseada no Salmo 16, um belíssimo salmo, onde temos o testemunho de um homem que encontrou em Deus plena suficiência. Tudo que ele necessitava realmente. Deus era absolutamente suficiente para ele e preenchia tudo em sua vida. Farei a leitura do salmo, os irmãos poderão acompanhar na projeção. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Aqueles que escolhem a outros deuses terão as suas dores multiplicadas. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Tu, Senhor, és a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo do meu quião. As sortes me caíram em lugares deliciosos, sim. Coube-me uma formosa herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Porquanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança, pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Irmãos, quero começar essa mensagem a chamar a atenção para a declaração de Davi no versículo 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Ao dizer, além de ti não tenho outro bem, Davi está a revelar o que realmente era mais precioso e importante para a sua vida. Esse homem era um rei, possuía muitos bens, morava num palácio maravilhoso, tinha uma vida cercada de muitos luxos e riquezas, mas aqui ele está a dar uma demonstração de prioridade. Quando diz, não tenho outro bem além de ti, está a dizer, primeiro Deus. Primeiro Deus. Deus era o seu bem maior, o seu maior tesouro, a sua maior riqueza e prazer. Por isso, também dizia no versículo 11, na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Irmãos, aqui temos uma profunda e verdadeira declaração de amor a Deus. Não havia nada e nem ninguém que disputasse a alegria de ter o Senhor por perto. Davi,
amava a Deus de todo o coração, e isso era inegociável. Não tem outro bem. Ele não vislumbrava em nada algo tão precioso quanto Deus, embora possuísse muitos bens. Mas nada conseguia dar a Davi o prazer e a satisfação que encontrava somente na presença de Deus, na sua comunhão com Deus, na sua vida com Deus. Por isso, agia da forma que revela no versículo 8. Ele diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele é o meu maior prazer, Ele é o meu bem maior. Realmente é impressionante observar que, apesar de toda a riqueza e de todas as possibilidades de prazeres que o rei Davi tinha diante de si, nada era mais importante e nada lhe dava maior satisfação e alegria do que a sua vida com Deus. Ele não trocava isso por nada. Davi me faz lembrar o homem de uma parábola que Jesus contou. Esse homem encontrou um tesouro de grande valor escondido num campo, e então diz Jesus que, transbordante de alegria, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Assim como o homem da parábola, Davi teve a compreensão de que ter Deus em sua vida era muito mais valioso, muito mais precioso do que qualquer outro tesouro que podia possuir ou que qualquer outra coisa em sua vida. Irmãos, será que temos essa mesma compreensão do valor, da riqueza, do tesouro que é ter Deus em nossa vida? Temos a compreensão exata do que significa isso? Ter o Espírito Santo a morar dentro de nós? Pertencermos a Deus? Nada pode ser mais precioso que isso. Mas parece que há crentes que não têm essa percepção. Não sentem a alegria plena na presença de Deus. Não sentem alegria, prazer, satisfação, por exemplo, em estar presente num culto como esse, onde Deus está presente. Deus está aqui, irmãos. Alegremos-nos nisso. Regozijemo-nos nisso. Observem o que Davi declara no versículo 3. Quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres, nos quais está todo o meu prazer. Percebem? Aqui Davi está a dizer que todo o seu prazer, alegria, satisfação estava em reunir-se com os santos de Deus, com o povo de Deus. Por isso ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E sabem por que isso? Porque ele sabia que ali, na reunião dos santos, na reunião dos crentes, ali Deus também está presente. Não é essa a promessa que temos de Jesus? Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. Isso deveria dar-te uma alegria imensa, um prazer incomparável.
Deverias ser capaz de dizer, como Davi: na tua presença há plenitude de alegria. Mas volta a dizer, há crentes que parece que vivem satisfeitos, sempre com a sensação de que lhes falta algo, infelizes mesmo, exatamente porque são incapazes de desfrutar e de sentir o mesmo prazer que Davi tinha na presença de Deus. Qual é a tua motivação para buscar a Deus? É prazer? É porque lhe dá alegria, lhe dá satisfação? O crente tem tudo em Deus. Paulo diz isso. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Vós sois de Deus e tudo é vosso. Mas há alguns que vivem como se não tivessem nada. Não desfrutam da vida cristã. São como o mendigo da fábula do filósofo italiano Antonio Raimondi. Esse mendigo na fábula vivia a mendigar sem perceber que estava sentado num baú cheio de ouro. Ali embaixo dele, um baú cheio de ouro, mas ele vivia a mendigar. Então, há alguns crentes que ainda não aprenderam a ter todo o seu prazer em Deus. Vivem como mendigos sentados num baú de ouro. Mas não sabem disso. Não se dão conta e por isso não desfrutam do que têm. Irmãos, temos muito. Nós temos Deus. Observem a forma entusiasmada como o apóstolo João chama a nossa atenção para o valor e a importância de termos Deus em nossa vida. 1 João 3, 1, 2. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama filhos, o que de fato somos, amados, já somos filhos de Deus. Mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Irmãos, não há esperança maior do que essa. Não há expectativa maior que essa. Os irmãos conseguem perceber o entusiasmo nas palavras de João. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, vejam, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Há algo mais precioso do que isso? Davi tinha esse mesmo entusiasmo, a mesma compreensão sobre o valor de ter Deus em sua vida, e então dizia: na tua presença há plenitude de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Irmãos, quando estava a meditar neste salmo, eu vou dizer aos irmãos que já tem umas 3 semanas que eu estou a meditar nesse salmo para pregar aqui. Sabem o que Deus falou ao meu coração? Que Ele quer que eu chegue a esse nível. A esse nível. Que nível é esse? Ao nível de até que nada mais importe. Os irmãos conhecem o hino do Martinho Lutero, Castelo Forte, né? Se tem que perder bens, mulher, amigo, né? Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Em outras palavras, Davi está a dizer que Deus
preenchia tudo em sua vida, e é isso que eu sei que Deus quer para mim, que Deus preencha tudo em minha vida e seja plenamente suficiente para mim. Que eu chegue ao nível de poder dizer como Davi, tu és tudo para mim, não tenho outro bem além de ti. A tua presença na minha vida, o teu amor, tua bondade, as tuas misericórdias, a tua salvação, a tua graça me basta. Não foi o que disse Paulo? A tua graça me basta. O Senhor é a porção da minha herança. Na tua presença há plenitude de alegrias. Irmãos, Deus é tão bom que criou muitas coisas neste mundo para a nossa alegria. Há muitas delícias nesse mundo que podemos desfrutar. Coisas lícitas. Mas nenhuma dessas coisas, por mais prazerosas que sejam, entendam isso, não têm a capacidade e não podem substituir o prazer pleno que podemos ter somente em Deus. A Bíblia diz que fomos criados por Ele e para Ele. Irmãos, nós fomos criados para uma profunda relação de amor com Deus. Ele nos criou assim. Foi isso que planejou quando nos criou. Podemos dizer que Deus nos configurou de tal forma que somente nele encontramos plena satisfação e total segurança. Por isso que o escritor russo Dostoiévski dizia que dentro do coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Por quê? Porque esse vazio só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. E sabem por que Deus fez isso? Sabem por que Ele nos criou com esta configuração? Porque Deus nos criou para sermos seu tesouro espiritual, especial, para sermos a sua herança. Ele se deleita em nós e quer reciprocidade nessa relação. Deus deseja que tenhamos nele a nossa maior alegria, o nosso maior prazer, que nos deleitemos nele. Deleita-te também no Senhor. Que ele seja tudo para nós, assim como somos tudo para ele. Os irmãos já ouviram dizer isso? Somos tudo para Deus. Não é exagero dizer que somos tudo para Deus. Ele não poupou o seu próprio filho, o que tinha de mais precioso não poupou, antes o entregou para morrer por nós. Então colocou-nos em primeiro lugar. Creio que posso parafrasear o apóstolo Paulo e dizer: Deus prova o quanto somos preciosos e importantes para Ele ao enviar Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele prova o quanto somos importantes e valiosos para Ele. Não poupou o seu filho, antes o entregou por nós. Ao enviar Cristo para morrer por nós, Deus colocou-nos em primeiro lugar. Ao dar o seu único filho para morrer por nós, Deus estava a dizer: nada é mais importante para mim do que salvar essa gente que tanto amo. Foi o que Deus disse. Então agora Deus espera a nossa reciprocidade. É como disse João, nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Isto é, reciprocidade.
É nesse nível que devemos chegar, até que nada mais importe. Deus em primeiro lugar. É isso que nos fará realmente felizes e sentir-nos plenamente satisfeitos. Quando chegamos a esse nível, descobrimos, irmãos, que certas coisas que antes desejávamos e que julgávamos serem importantes e necessárias para uma vida feliz e prazerosa, descobrimos que já não têm a mesma importância, o mesmo valor. Teremos chegado ao nível do apóstolo Paulo, que foi capaz de dizer: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Nada mais importa do que conhecer Jesus. À medida que amadureceu e cresceu no conhecimento de Cristo, Paulo passou a compreender que nada mais tinha a mesma importância que antes. Certas coisas que valorizava muito e nas quais colocava a sua prioridade já não tinham mais o mesmo valor. À medida que amadurecemos, certas coisas que devíamos, ou melhor, certas coisas que dávamos tanto valor no passado, já não tem mais o mesmo valor para nós. Não sei se passa isso com os irmãos, comigo se passa. Quanto mais conhecemos a Cristo e mais caminhamos na direção indicada pelo escritor aos Hebreus, lá em Hebreus 13:14, que disse assim: porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre, pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. A que virá depois. Quanto mais caminhamos nesta direção, com os olhos na cidade permanente que virá depois, menos valor às coisas desse mundo passamos a dar. Eu lembrei de um dia que usei a carrinha da igreja. A carrinha é de 1997, é mais velha que alguns jovens daqui, né? Eu usei para ir a Pinhal Novo com alguns irmãos, mas para visitar a irmã Violante, que vive prostrada num leito de enfermidade já há alguns anos. Quando retornei da visita, uma jovem que me viu sair da carrinha perguntou-me: pastor, não lhe dá vergonha usar essa carrinha da igreja? É tão velha. Usar a velha carrinha da igreja, de acordo com ela, dói o joelho, dói. Dói o pulso. Mas vergonha não. Vergonha não. Se eu tivesse meus 20 e poucos anos, talvez teria vergonha. Só ia querer andar de carro novo, como o Fábio, né, Fábio? Só BMW. É brincadeira, né? Mas amadureci, e Fábio também amadureceu. Amadureci como pessoa e como cristão. Cresci no meu conhecimento de Cristo e no meu relacionamento com Ele. Então, coisas desse tipo já não têm mais o mesmo valor para mim. Era isso que Paulo dizia: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Irmãos, isso deve ser normal em toda pessoa que realmente recebeu a Cristo em sua vida e que é capaz de reconhecer o grande valor de ser um crente em Jesus e de entrar num relacionamento de amor com Deus.
Os irmãos que estão a vir no culto de quinta-feira, estamos a estudar Colossenses, já falei isso. Aos Colossenses, Paulo disse assim: uma vez que ressuscitastes para uma nova vida com Cristo, deveis manter os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O que Paulo está a dizer aqui é que dar prioridade às realidades do alto, buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, manter os olhos fixos nas coisas do alto, mais do que nas da terra, deve ser natural em toda pessoa que realmente ressuscitou para uma nova vida com Cristo. Paulo disse: se ressuscitastes com Cristo, deve ser assim. Já que ressuscitaste com Cristo, deve ser essa a tua prioridade. Uma vez que ressuscitaste com Cristo, tua vida agora é outra. Teus interesses agora são outros. Já morreste para esse mundo. Irmãos, isso é o que significa conversão, novo nascimento, morte para esse mundo e ressurreição para uma nova vida. Se isso não acontece contigo, presta atenção, não quero aqui ofender ninguém, mas se isso não acontece contigo, o ensino de Paulo me autoriza a dizer que há algo errado na tua relação com Deus. E por amor à tua alma, eu te aconselho, reavalie a tua relação com Deus. O apóstolo dá isso como certo e como resultado natural na experiência de quem realmente ressuscitou para uma nova vida com Cristo. Se não é assim, continua como velho homem. Uma vez que ressuscitastes para uma nova vida com Cristo, deveis manter os olhos fixos na realidade do alto e não nas coisas da terra. Assim vive o cristão. Essa é a vida natural do cristão. Aquele que realmente morreu para a vida desse mundo e ressuscitou para uma nova vida com Cristo. Já ressuscitastes para uma nova vida com Cristo? Aí eu vou perguntar, já morreste para a vida antiga? Para a vida velha? Porque para ressuscitar, é preciso morrer. Ninguém ressuscita sem morrer. Não existe ressurreição sem morte. Por isso Paulo disse aos Colossenses, já morrestes. Já morrestes. Precisas morrer para ti mesmo, tua vontade, teus desejos, teu querer. Foi o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, o que significa tomar a cruz? Morte. Uma pessoa que tomava a cruz estava condenada à morte. Então Jesus diz, tem que morrer. Sei que não é fácil. Vivemos presos às coisas desse mundo. Queremos desfrutar. Queremos, como alguns dizem, aproveitar a vida. Mas precisas entender que o caminho não é esse. E decidir pelo melhor caminho, como fez Maria. Marta estava lá a ocupar com as coisas da vida. Maria estava aos pés de Jesus. Jesus disse a Marta, Marta, Maria escolheu o melhor. Escolheu a boa parte. Não significa negar-nos aos prazeres e às alegrias lícitas que a vida nos oferece. Não significa. Mas significa prioridade. Reconhecer que tudo sem Deus é nada.
que somente nele há plenitude de alegria. Já estou a terminar, irmãos. Eu quero terminar com o exemplo de Jó. Porque Jó é outro exemplo de um homem que chegou nessa condição, nesse nível. Jó tinha tudo. Uma família maravilhosa, riquezas, bens, saúde. Então Satanás tirou tudo de Jó, a pensar que Jó deixaria Deus. Mas o que Satanás não sabia era que o tudo de Jó era Deus. O tudo de Jó era Deus, não eram as coisas. Não eram as coisas que lhe foram tiradas, por mais preciosas que fossem para ele. E depois de passar pela experiência de perder tudo, e só lhe restar a sua relação com Deus, Jó disse: antes te conhecia só por ouvir falar, mas agora te vejo com meus próprios olhos. A relação de Jó com Deus era apenas de ouvir falar. Não conhecia Deus de verdade, apesar de ser fiel. Mas ele mesmo diz: te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vejo com meus próprios olhos. Agora entrei numa outra relação com o Senhor. Talvez o que te falta para passares a experimentar a plenitude de Deus em tua vida e toda a alegria e prazer que só Ele pode dar. Talvez o que te falta é deixares de conhecer a Deus só por ouvir falar e entrares num nível de mais intimidade com o Senhor, de mais entrega. Foi isso que aconteceu com Jó. Irmãos, fiquei muito feliz com uma jovem da nossa igreja, muito querida por mim, que nessa semana me escreveu a pedir orientações sobre como jejuar. Aí eu pensei, eu nunca preguei sobre jejum na igreja, eu pratico jejum, mas nunca preguei sobre isso aqui, porque é coisa de cada um. Acho que eu nem devia falar que pratico jejum. Mas eu percebi que essa jovem, ela queria fazer um jejum, porque queria passar a um nível de mais intimidade com Deus, de mais de Deus na sua vida, de renunciar por um tempo o alimento, a comida, para estar na presença de Deus. Ter mais prazer em Deus do que na comida. Irmãos, eu oro para que todos os filhos de Deus que são membros da nossa igreja, todos os filhos de Deus que são membros da nossa igreja, porque o Senhor conhece os que são seus. Eu oro para que cheguem a esse nível. Não que necessariamente passem a jejuar, se quiserem, é bom, mas que busquem mais a Deus, que tenham mais intimidade com Deus, mais prazer na presença de Deus. Que cheguem ao nível em que nada seja mais importante do que estar na presença de Jesus. Não cantamos aquele hino? O melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. Que chegues ao nível de poderes dizer: primeiro Deus. Primeiro Deus. Ou como Davi: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Por isso, dar ao Senhor o primeiro lugar na minha vida é tudo que me importa. Amém?